Então, a partir de agora, nós vamos falar desse tecido, que é um tecido também que tem múltiplas funções, extremamente importante para a funcionalidade de locomoção do nosso corpo, dentre outros, né, que é o tecido muscular. Quando a gente pensa em músculo, né, normalmente quando alguém me responde, quando eu pergunto o que é músculo, né, onde que você pensa em músculo, as pessoas normalmente associam o músculo com esse tecido muscular que está associado aos nossos ossos, que é o tecido muscular estriado ou esquelético. A gente pensa sempre no músculo esquelético, né, a gente abrevia normalmente chamando logo de músculo esquelético. E muitas vezes esquece que o nosso músculo um dos músculos mais, não que um seja mais importante que o outro, né? Mas um tecido muscular extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo também está bem aqui dentro da nossa caixa torácica, que é o nosso coração, né? O coração é um órgão muscular. Ele é um vaso modificado, na verdade. Então, a gente de fora para dentro ali tem um tecido conjuntivo, depois tem um tecido muscular bem desenvolvido, as cavidades do coração são revestidos por tecido conjuntivo com uma leve quantidade de epitélio, que é um tipo mesotélio, que a gente vai dar o nome aqui de endocárdio, né? Então, a gente vai falar sobre esse tecido muscular, não só o cardíaco como estriado, mas também um outro tipo de tecido muscular, que é o tecido muscular liso, que está presente nas nossas vísceras, né? Aquele responsável por fazer aquele barulhinho do estômago que mata a gente de vergonha, né? Para falar com a gente, você está com fome. Então, nas vísceras, né? Eu dei um exemplo aqui do estômago, mas tem várias vísceras, a gente vai falar mais. Tem a representação, então são formados, né, na sua constituição ali de camadas de tecidos que formam esses órgãos. A gente tem a constituição também de tecido muscular liso. Então, nesse tópico agora abordando o tecido muscular, nós vamos falar das características, principalmente nessa aula de hoje, né, características gerais do músculo. Depois nós vamos falar paulatinamente, né, devagarzinho, com atenção das estruturas de cada célula, né, nas células musculares, que eu pontuei para vocês, as células estriadas esqueléticas, as células estriadas cardíacas e as células musculares lisas, né, e falar do processo de contração muscular também nesses 3 tipos de células, né. Então, uma coisa muito importante que a gente vai fazer, pessoal, eu acho que eu vou pular aqui, deixa eu ver se eu fiz isso. Pronto, aqui, ó. Eu vou voltar lá, tá? Vou voltar. Mas eu queria começar aqui, por esse slide. Eu devia ter mudado aqui essa ordem, né? Na hora que eu estou preparando a aula, às vezes a ideia vem de um jeito, e aí na hora que a aula vai desenvolvendo, às vezes eu mudo um pouco. Mas eu queria trabalhar com vocês uma questão que é terminologia. Isso é muito importante para a gente estudar tecido muscular. Quando a gente vai falando de tecido muscular, a unidade formadora do tecido, que é a célula, a gente não chama de célula, porque normalmente essas células, principalmente as estriadas, e nós vamos entender esse conceito de estriado daqui a pouquinho, elas são células bem longas, então a gente chama elas de fibra. Então, ao invés de célula, a gente usa o termo fibra. A membrana plasmática dessa fibra, ou seja, da célula, né, a gente não chama de membrana plasmática. Nós damos o nome de sarcolema. Sarcolema é o nome da membrana plasmática das células musculares. E o citoplasma também não ia ficar diferente, né? A gente também vai modificar a terminologia dele. Então, ao invés de citoplasma, a gente chama de sarcoplasma. Então, a célula é chamada de fibra, a membrana plasmática sarcolema, o citoplasma é chamado de sarcoplasma. E uma das únicas organelas, mas é porque ela é muito importante também aqui para o processo de contração muscular, que é o retículo endoplasmático liso. Por quê? Porque o retículo endoplasmático liso é a principal reserva, local de reserva de íons cálcio dentro das nossas células. Um outro local que armazena cálcio é a mitocôndria, mas primariamente é o retículo endoplasmático liso. E aí esse nome não é retículo endoplasmático liso quando a gente fala de fibras musculares. A gente fala de retículo sarcoplasmático, tá? Então, retículo sarcoplasmático. Agora eu vou voltar com vocês lá no início. Pronto. Então, vamos começar falando de cada um desses 3 tipos de fibras musculares. O primeiro tipo de fibra muscular que eu vou apresentar para vocês, vou usar primeiro o desenho esquemático. Então, vendo como se fosse uma linha clara aqui onde estou passando o laser, eu vou passar lá devagar o laser. Aqui. Ele está delimitando essa fibra aqui, ó, em cima. Aí está separando dessa fibra aqui do meio, ó. Então, ela começa aqui em cima, essa fibra, tudo isso aqui. E olha como é que ela é longa, né? Ó, esse espaço aqui é um tecido conjuntivo que está separando uma fibra da outra, tá? Pronto. Então, eu tenho tecido conjuntivo. Ó, perdão.
Fibra muscular, e outra fibra muscular. Nesse desenho eu tenho a fibra 1, a fibra 2 e a fibra 3. Eu tenho 3 fibras musculares. Lembrando que fibra é célula, né? Percebam uma coisa aqui comigo. Quando a gente olha o núcleo, essa estrutura que está aqui, nesse caso, corada de laranja, olha onde ela está colocada. Ela tem mais de um. Se cada uma dessas estruturas aqui é uma fibra, ó, vamos pegar essa do meio, a gente vai ver que dentro do sarcoplasma dela tem um núcleo, 2, 3, aqui, 4 núcleos. Ela é uma célula multinucleada. Eu citei isso lá quando a gente está falando do osteoclasto. Essa é uma das poucas exceções, né? A gente tem célula que tem mais de um núcleo. Então, a fibra muscular estriada esquelética, ela é multinucleada. E os núcleos têm posição excêntrica. O que é isso? É periférica, fora do núcleo, ó. Fora do centro. Ela está bem próxima da região do sarcolema. Aqui. Os núcleos, tá bom? Essa célula aqui, né, a fibra, que a gente só está vendo um pedacinho dela, onde que está o núcleo? Bem perto da periferia também. Aqui a mesma coisa para essa aqui de cima. Mais de um núcleo e um núcleo periférico. Isso aqui, quando a gente está cortando assim, ó, como se tivesse uma baguete aqui, ó, a gente estivesse considerando, olhando assim, na horizontal. Se a gente fizer um corte assim, ó, nesse sentido, eu vou ver ela desse jeito, no corte transversal. Mas o núcleo onde que está? Periférico, bem encostado lá perto do sarcolema, tá? Percebam que entre uma célula e outra tem um tecidinho aqui que eles desenharam no cinza, que corresponde a um tecido conjuntivo que envolve cada fibra muscular. Cada fibra muscular, ou seja, cada célula muscular, ela é envolta por um tecido conjuntivo. Nós vamos dar um nome para eles daqui a pouquinho, mas o nome é endomísio. Endo de dentro. Mio de músculo, tá? Endomísio é o tecido conjuntivo que envolve cada fibra muscular. Uma outra coisa que chama a atenção da gente aqui, ó, é quando a gente observa dentro do sarcoplasma, olha como desenharam isso, gente, uma região como se fosse um lilás aqui, mais escuro, uma região mais clara com uma linha preta no meio, ó. Esse processo parecendo um xadrez aqui, isso corresponde a essa região que a gente está vendo aqui embaixo, na fotomicrografia que está à esquerda de vocês, mais na parte inferior, mostrando também, ó, de novo, ó, uma fibra muscular, uma segunda fibra muscular, uma terceira fibra muscular. Rose, como é que você consegue fazer a separação de um para o outro? Eu vejo essa regiãozinha clara aqui, ó, que é o tecido conjuntivo separando uma da outra, tá? Núcleo periférico, ó, mais de um núcleo periférico. Alguns núcleos parecem estar centrais por causa da posição que a fibra tá, mas são sempre periféricos. E quando eu olho dentro do sarcoplasma, eu vejo como se fosse esse monte de linhas aqui, ó. Vai ter imagem que a gente vai ver melhor. Isso aqui é o processo de estriação. E cada estriação dessa aqui a gente vai dar nome daqui a pouquinho de sarcômeros, né? Então, essa estriação aqui faz com que a gente classifique essa fibra como fibra muscular estriada esquelética. Então, na fotomicrografia, no corte longitudinal, no corte transversal. Quando a gente olha no corte transversal, a maioria de vocês, não sei se essa turma vai ser diferente, mas dos alunos que eu já tive até hoje em histologia, a maioria prefere quando eu coloco cortes na longitudinal. Porque quando coloca na transversal, não enxerga os sarcômeros desse jeito, né? Esse monte de linhas aqui. Uma sim, uma não, né? Tem uma linha, um espaço sem, uma com, um espaço sem. Quando olha aqui dentro, parece que está talhado, um aspecto meio talhado aqui dentro do citoplasma, né? Isso corresponde exatamente a isso aqui, ó, quando a gente corta e olha por cima, né? Lembra que a gente faz esse corte, ó, e vira para olhar para você assim por cima, né? Por isso que fica um corte meio arredondado. Mas os núcleos, gente, olha, sempre periféricos, ó. E no meio de cada fibra, um tecido conjuntivo envolvendo, ó, cada célula dessa, tá? Então, características dessa fibra muscular, ela tem uma contração forte, é vigorosa, ela consegue fazer a gente sair de um ponto e ir para outro, consegue ajudar a gente no processo de movimentação, óbvio, com a ajuda do tecido, do sistema esquelético, né? Mas a força propulsora é muscular. A contração dela é rápida, a gente pensou e falou, eu pensei e estou falando, minha língua também é tecido muscular estriado esquelético. Mas a atividade é descontínua, eu posso levantar minha mão e parar em vários momentos. Vários momentos. Eu não preciso levantar e ela vai ficar lá em cima de uma vez. Eu posso ir levantando devagarzinho, ó, fazendo esse movimento amplo. É descontínuo. Eu posso parar na hora que eu quiser, com a posição que eu quiser. É descontínuo. Ela não fica o tempo todo fazendo esse processo de contração e relaxamento. E uma coisa muito importante, é voluntária. Eu só falo quando eu quero.
É o movimento do jeito que eu quero o meu braço, a minha perna. Então, a musculatura estriada esquelética, ela tem essa característica de ser forte. Faço no momento que eu quero, posso interromper o movimento. Então, ela é descontínua e ela é voluntária. Então, ela responde ao meu comando. Diferente desse tecido aqui, que também é um tecido muscular. Também tem a estriação aqui no citoplasma. Mas olha o núcleo de cada uma dessas células, 1, 2, 3 células aqui. É um núcleo único e central. Quando eu faço corte transversal, também eu vou ver, ó, só um corte único e central. Eu vou mostrar as características. Mas a contração é vigorosa? É. Meu coração pulsa com bastante força. É rápida a contração? É. É contínua, graças a Deus, ela não para. A partir do momento que forma o tecido cardíaco, vou falar tecido cardíaco aqui, embora seja, né, tecido muscular estriado cardíaco, ele não para mais de bater. Então, bater é feio, né, falar assim, de contrair e relaxar, né, sístole e diástole. Então, ele continua fazendo essa contração, tá? Contração, relaxamento. Então, continuamente. E é involuntário, graças a Deus de novo por isso. Por quê? Você não tem que ficar pensando, olha, agora o meu lado direito do coração, a parte superior, essa cavidade chamada átrio. Agora, por favor, faça um processo de dilatação, que é a diástole, né? Abre aí para poder receber o sangue. Agora você fecha. Abre aí o lado, o ventrículo. Meu Deus, você imagina, você vai fazer mais nada da sua vida. Então, acontece todo esse movimento, independente da sua consciência, da sua vontade. O máximo que a gente consegue fazer é com movimentos respiratórios, movimentos outros, como, por exemplo, um processo de... como é que chama isso, meu Deus? De quando a gente faz a... Meu Deus, a palavra fugiu totalmente da minha cabeça. Quando a gente se concentra, tipo, fazendo yoga, fazendo um processo de mentalização. Pronto. Quando você passa, começa a mentalizar alguma coisa, você consegue diminuir seu batimento cardíaco. Ou consegue acelerar. Porque você consegue controlar sua frequência respiratória, que está em uma relação direta com a sua frequência cardíaca. Tá? Então você consegue controlar. Mas é involuntário. O seu coração não vai parar de bater por causa disso. Você pode diminuir o ritmo, mas você não consegue, não vai fazer ele parar. Tá? Então, esse é uma comparação, né? É uma fibra muscular estriada também, mas ela tem essas divergências ou essas diferenças quando comparado com a fibra muscular estriada esquelética. Quando nós olhamos aqui para essa célula, eu já falei para vocês aqui, olhando nessa primeira imagem, no desenho esquemático, que a gente tem um núcleo único e central. Vamos olhar para a fotomicrografia, porque eu acho que vai ficar mais perceptível isso, olha, quando a gente olha aqui. Olha as estriações, né? Conseguem perceber aqui, ó, as linhas, ó? As estriações. A gente vê um núcleo aqui, ó, central. Único, só tem um central. Rose, esse negocinho compridinho aí no meio, o que é isso? É fibroblasto. Essa aqui é uma fibra, essa é uma outra fibra, no meio dela tem tecido conjuntivo. Então, vão ter fibroblasto, vai ter macrófago aqui no meio, tecido conjuntivo, né? Então, os núcleos são essas aqui, ó, esses mais avantajados em termos de volume, tá? Núcleo único central. Estriação também. E uma outra característica que é muito legal no tecido muscular estriado cardíaco, que é o fato de as fibras, aqui eu estou tentando ver um lugar que fica melhor para mostrar para vocês, mas essa foto eu não fui feliz na escolha dela, não. Que é esse fato que eu vou mostrar aqui no desenho esquemático, ó. De ela sofrer no processo de ramificação. Então, você pega essa fibra, ó, acompanha comigo aqui a mãozinha, aqui do lado esquerdo dessa imagem central que eu estou mostrando agora. Você vai acompanhando comigo o núcleo aqui central, as estriações aqui desenhadas. E, de repente, ela vai um pedacinho para um lado, um pedacinho para o outro. Olha, ramifica. Então, as fibras musculares, estriadas, cardíacas, sofrem processo de ramificação. E no meio dela vai ficar um buraco? Não. Aqui vai passar um tecido conjuntivo bem vascularizado, porque essas fibras que trabalham ininterruptamente, então de uma maneira contínua, elas gastam muita energia. Então tem que vir sangue rico em oxigênio, rico em glicose, para essas células utilizarem, fazer energia e fazer o processo de contração e relaxamento. Ok? Também trazendo cálcio. A gente vai precisar muito cálcio para fazer o processo de contração, conforme a gente vai ver na próxima aula. Então, num corte, ali a gente viu o corte longitudinal aqui, né? Quando a gente passa para cá, tem um corte transversal, uma fotomicrografia, e a gente vê de novo, ó. Aqui a fibra, o seu sarcoplasma parecendo que foi talhadinho lá no meio,
porque as proteínas parecem que foram precipitadas, mas não, é por causa do sarcômero, e um núcleo único só um, bem no centro, tá bom? Então, essa é a característica dessa fibra. Uma outra coisa muito importante, que infelizmente eu não tenho conseguido mostrar nas minhas aulas práticas, né, por causa da qualidade mesmo do nosso microscópio, é que entre essas células, ó, entre uma e outra, vocês estão vendo assim esse desenho, que eles fizeram aqui o sarcômero e colocaram tudo de azul, mas botaram umas faixinhas assim, ó, em cinza, né, uma cor um pouco mais escura, que estão representadas aqui. Eu puxei uma setinha para cá para mostrar que é o mesmo desse outro, que é chamado disco intercalar. Para que serve isso, Rose? Disco intercalar é uma estrutura, uma região de junção entre essa fibra e a próxima fibra. Então, uma fibra muscular se liga na outra, igual as células epiteliais. Elas são bem grudadinhas umas às outras. Imagina cada vez que seu coração dispara, se elas conseguissem se soltar, porque não estivessem firmemente aderidas umas às outras. Então, elas são muito fortemente aderidas. E o que tem no disco intercalar? Vai ter um slide, né, falando especificamente disso, mas basicamente a gente tem aqui junções de adesão. Aqui a gente tem desmossomo, junção de adesão, e tem aquela junção de comunicação entre uma célula e outra, tá? Então a gente tem aqueles conexons formando ali as junções de comunicação, porque o que acontece nessa célula aqui, como por exemplo o processo de despolarização, a entrada aqui de sódio, que vai mudar a polarização dessa célula, pode ser também ser aproveitado para despolarizar essa outra aqui do lado, e aí você faz um processo ser rápido nessa questão de contração e relaxamento das fibras musculares. Nós vamos falar de cada uma delas ainda mais, tá? É só uma apresentação agora, esses primeiros slides. E aí a gente tem um terceiro tipo de fibra muscular, que são as fibras musculares lisas, né? Essas fibras musculares lisas, então, pelo próprio nome e pela imagem que a gente já vê que dentro do seu sarcoplasma não tem a presença dos sarcômeros, não tem a presença daquelas estriações. Ela também tem um núcleo único e central, mas a gente acaba não confundindo com a fibra muscular cardíaca, porque a fibra muscular cardíaca está aqui no meio, vai ter as estriações. E a fibra muscular lisa, ela não tem estriação. Também tem um núcleo único e central, né? Mas são fibras normalmente menores. Então, quando a gente olha para elas, ó, aqui, isso é eu não sei exatamente mais de que corte que é esse, de que tecido, mas olha, a gente consegue ver, são fibras com uma carinha fusiforme, né? Lembra um pouco o fibroblasto, mas olha como são grudadinhas umas nas outras, são juntinhas, né? Tem que fazer essa coesão, tem que ter essa coesão entre as células musculares para o tecido poder contrair, né? Todas as células contrair ao mesmo tempo, relaxar ao mesmo tempo, para a gente fazer a movimentação, ter motilidade, ter mobilidade, tá? Quando essa célula está contraída, o núcleo às vezes a gente vai ver desse jeito, como se fosse aquele formato de saca-rolhas, tá? Aquele formato meio enovelado, meio dobrado, né? Então aqui uma célula em contração e aqui em relaxado, como é que o núcleo dela está aberto, tá? Então uma relaxada, e aqui em cima contraída, né? No corte longitudinal, no transversal a gente vai ver bem assim. Normalmente, de novo, vocês acham mais bonito os cortes longitudinais, aí quando eu mostro lá transversal, normalmente falo, mostra aí um corte transversal, prefere os transversais. Com relação às características dessas fibras, né? A gente tem essa fibra que tem uma contração mais fraca. A gente não percebe tanta pulsação dessa fibra muscular que está presente nos nossos vasos sanguíneos, dentro dos nossos órgãos, dentro das nossas vísceras, né? E é uma contração mais lenta e também é involuntária, né? Porque ninguém ia querer fazer aquele barulhinho da barriga. Você não quer sentir cólica abdominal, dor de barriga. Você não quer sentir cólica menstrual. Você não quer sentir seu útero contraindo. Então, o músculo liso, ele também tem essa característica de ser involuntário, como o músculo estriado cardíaco. Mas, se vocês relembrarem aquele conceito da nossa primeira aula, que eu falei sobre as propriedades das células ou classificação delas com relação à capacidade replicativa delas, as células musculares estriadas, e eu vou falar estriadas, quando eu falar estriadas só, eu estou falando das duas, da esquelética e da cardíaca, elas têm uma característica que é ruim nesse sentido, né? No sentido replicativo. Uma vez que essas células estão formadas, estão maturadas, elas não se dividem mais. Então, se você perdeu, deu um dano no seu tecido muscular, você perdeu massa muscular, por perda mesmo ali, tem uma lesão, ela não vai mais se regenerar, tá? Não vai crescer de novo outro tecido muscular no lugar. Vai vir um tecido conjuntivo para ocupar o espaço, mas não vai fazer esse processo regenerativo. Já ao contrário, para o tecido muscular liso,
essas células, elas são daquelas células que a gente classificou do tipo estáveis, que são as células que, quando estimuladas, elas podem se dividir. Vejam, por exemplo, no processo de gestação. O nosso útero normalmente tem o tamanho de um punho fechado, e ele pode aumentar muitas vezes o tamanho dele, mais de 20 vezes, então, para caber dentro o bebê, né? Então, ela pode se dividir, tá? Então, as fibras musculares lisas, elas têm essa capacidade regenerativa preservada quando as estriadas não têm mais. Então, também tem essa diferenciação que eu precisava fazer com vocês. Nós já fizemos, né, essa apresentação aqui falando da terminologia. Vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe, né, olhar um pouquinho mais atentamente essa célula muscular estriada para a gente finalizar a aula, porque eu preciso falar muita coisa, mas se eu começar a falar agora vai ficar perdido em termos de manutenção do raciocínio, né, para a nossa próxima aula, que eu achei linda essa fotomicografia aqui, que tem a presença então, de uma fibra, olha a fibra aqui, gente, uma fibra inteira, ó. Olha o núcleo onde que tá, periférico, e olha as estriações, espaço entre uma fibra e outra, o endomísio, esse tecido conjuntivo que reveste, já estou dando esse nome, tá? Já estou falando o nome correto. Reveste cada fibra muscular. Aqui a gente tem outra fibra muscular, mais uma. Tem uma série delas. Aqui tem um corte de músculo, né? De um tecido muscular estriado, certo? E esse tecido mais fluido aqui no meio, pessoal, ó, tecido conjuntivo, tá? Então, essa célula aqui, essa célula não, perdão. Esse tecido é o tecido muscular estriado. Tô vendo que ele é estriado. E eu sei que ele é esquelético, especialmente por causa da presença desses núcleos aqui, de uma posição mais periférica, quando a gente vê a fibra, tá? Então, na próxima aula, eu vou começar a caracterizar melhor isso aqui para vocês. Nós vamos falar sobre esse processo aqui, eu acho que a gente pode finalizar a aula nesse slide aqui, mostrando que cada célula, ou seja, cada fibra, ó, representada aqui por essa estrutura, onde eu estou passando o mouse, deixa eu pegar o laser que eu acho que chama mais atenção aqui. Ela é envolta por um tecido conjuntivo, ó, laranjinha no entorno dele. Esse é chamado de endomísio. Então, o que está aqui laranja, ó, endomísio. Ele envolve cada fibra muscular. Quando a gente pega uma fibra muscular, junta com mais um monte de fibras musculares, ó, pegou uma, duas, três, pegou um conjunto de fibras. Cada uma delas já é novelada por um tecido conjuntivo, que é o endomísio. E envolve, para elas não ficarem tipo soltas, você vai e passa mais um tecido conjuntivo envolvendo elas. Agora eu vou ver no conjunto. Lembra que quando a gente tem um conjunto de fibras, a gente tem um feixe? Exatamente. Então agora a gente tem esse tecido conjuntivo que envolve conjuntos, né, de fibras que formam um feixe. A gente tem um tecido conjuntivo que a gente chama de perimísio. Então, o endomísio, esse que está laranjinha, envolvendo cada uma célula, que a gente chama de fibra, né? Então, quando a gente tem um conjunto de fibras, a gente já tem uma norma para isso. Quando tem um conjunto de fibras, a gente chama de feixe. Então, aqui eu peguei isso aqui, um conjunto de fibras, e vou envolver por esse tecido aqui, ó, no meio, ó, esse aqui. Ele vai ser chamado de perimísio. Quando eu junto vários feixes, né, um feixe, dois, três, quatro, e outros que estavam faltando aqui, ó, vários feixes, e envolvo com o tecido conjuntivo por fora dele todo também, eu tenho o chamado epimísio. Então, a gente tem envolvendo cada fibra endomísio, envolvendo um conjunto de fibras, que na verdade a gente vai passar a chamar de feixe agora. A gente tem um perimísio, envolvendo um músculo inteiro, que é aquela peça que você vai lá no mercado e olha, no açougue, tem uma membraninha translúcida. Lembra que eu falei que é translúcida lá no início da aula? Para quem estava presente, é aquele que a luz não passa totalmente, né? Tem uma certa dificuldade de passar a luz toda, né? Tem uma turbidez ali. Então, é o epimísio. Aquele músculo, aquela cápsulazinha que a gente começa a cortar quando vai preparar o bife. Aquilo é epimísio. Então, ele envolve o músculo inteiro. Então, o tecido conjuntivo que está associado no músculo, ele recebe nomes diferenciais, mas ele é um tecido conjuntivo propriamente dito, vascularizado, daquele tipo mais denso, né? Porque ele faz esse revestimento aqui, dando uma estrutura para esse músculo, certo? Então, a gente tem a presença nessa associação entre o tecido conjuntivo muscular, o tecido conjuntivo propriamente dito, perdão, e o tecido muscular, tá? Então, para finalizar essa imagem, ó, um tecido conjuntivo mais espesso aqui fora, que é o epimísio. Quem é o epimísio? Aquele que envolve o músculo inteiro, né? A estrutura muscular toda. Aquilo que a gente vai dar o nome do músculo, ou o músculo gastrocnêmio, ou masseter. Então, cada músculo desse vai receber, né, para poder identificar-se como uma entidade única,
esse revestimento externo por um tecido conjuntivo que é o epimísio. Mas agora, saindo de fora, vamos lá no iniciozinho, de dentro para fora, cada célula dessa, ó, célula que a gente vai chamar de fibra, tem essa linha que está apontada aqui pela cabeça de seta, ó, essa linhazinha rosa mesmo, uma cor de rosa, né? Essa aqui. Cada linhazinha dessa é um tecido conjuntivo que envolve cada uma dessas fibras, e ela é chamada de endomísio. A gente juntou um conjunto desses aqui, fez um feixe, aí pega esse tecido um pouco mais espesso aqui, ó, com essa cor mais intensa, mais quase arroxeada, que é a região do perimísio, e que está apontando para ela essa seta maior. Então, a gente tem o endomísio revestindo cada fibra, o perimísio revestindo o feixe, e o epimísio envolvendo o músculo como um todo. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Nós vamos finalizar a aula aqui, tá? Depois eu vou voltar nesse slide aqui para nosso próximo encontro, tá bom? Vou parar.